Fias, tudo bom? Hoje, ó, voltei. A gente vai aprender uma coisa bem legal. Eu vou pegar o shortinho, vou virar pelo avesso. E aí eu tenho as costas e a parte da frente que é um pouquinho menor, né? Então aqui eu vou pegar uma perna ainda com o shortinho no avesso, e passar por dentro da outra perninha. Deixa eu ajeitar aqui. E aí vai ficar assim, ó, gente. Uma perna e outra perna. Pronto, passei uma perna por dentro da outra, tá vendo? Quando eu faço isso, eu tenho as costas, que é essa parte maior, aqui ó, e tenho a frente do short, que é essa partezinha menor. Se você prestar atenção, ela é levemente inclinada, tá vendo? Para o centro, e aqui é o mesmo tamanho. Ele segue aqui, então a parte das costas fica maior que a parte da frente, e básico aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tecido e vai cortar, deixando, esse aqui o elástico é grosso, sabe aquele elástico mais largo, na verdade, não é nem grosso, é largo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui no cós a parte que ela dobrou aqui, né, e vai deixar 10 centímetros subindo, e vai deixar aqui são 5, então você deixa mais 5, né, pra fazer a virada. E aqui mais 3, que é pra fazer a bainha, a viradinha de baixo. Então eu vou posicionar, ó, aqui a parte da frente, aqui a parte das costas. Então quando eu cortar esse molde aqui, assim, eu vou fazer isso aqui, ó. Então o que você pode fazer é dar uma baixadinha aqui e cortar assim. Depois, quando você for cortar as duas partes para fazer as costas, você levanta e risca a partir do maior. Então eu vou fazer assim. Eu vou posicionar aqui no tecido, vou riscar, deixando sempre um dedinho passando, que é a gente vai cortar, vai costurar, então sempre com a margem de costura. Então eu vou riscar tudo, vou deixar aqueles 5 centímetros a mais para fazer a virada, passar o elástico, e nesse modelinho, ele tem essa voltinha aqui. A gente pode fazer com um copo. Eu vou usar aqui uma vela para fazer. Eu tenho duas partes da frente, eu vou colocar direito com direito, e tenho duas partes das costas. Só para você ter noção de como vai ficar, que a parte da frente é um pouquinho menor, eu vou colocar aqui e vou alfinetar para você ver um detalhezinho que é bem importante, senão vai dar um errozinho. Olha, quando você cortar, essa é a parte da frente, essa é a parte das costas. Quando você cortar, essa frente aqui, ó, tá vendo? Ela vai ficar inclinada, que é pra mostrar que é a frente do short. Só que a ponta dela, o finalzinho dela tem que dar certinho com as costas, olha. Senão quando você for costurar vai dar diferença. Então pra não ter problema, olha, você vai cortar, vai deixar aqui na pontinha igual, e só na parte da frente é que você vem aqui diminuindo e inclinando, tá? Então a gente vai precisar de 2 pedacinhos para fazer a frente, mais 2 pedacinhos para fazer as costas. E agora nós vamos para a máquina, só que a gente só vai costurar, eu vou mostrar aqui, eu vou alfinetar, para vocês aí verem direitinho. Você só vai costurar essa cava aqui. A gente só vai costurar a cava das partes iguais. Então aqui eu tenho as duas partes da frente e aqui as duas das costas. Juntei direito com direito e vou costurar aqui, gente. Só aqui, daqui do cós até aqui, a primeira curvinha, ó, que vai ser o fundo do short, ó. Até aqui. Aqui não, tá? Não é pra costurar aqui, a gente vai costurar. Bom, agora a gente já costurou, olha, as duas partes da frente, que é, olha, a gente passou o zigue-zague, né, costura reta, aliás, costura reta, zigue-zague, e costurou só até aqui a cava, né? Eu vou abrir, vai ficar assim, olha. Aqui no meio você não costura, tá? O fundo do short. Então eu tenho duas partes na frente e aqui eu tenho as costas, né? Eu vou colocar o direito com direito, aqui ó, direito com direito, as duas pontinhas aqui devem ficar iguaizinhas.
a parte da frente é menor, tá? E vou costurar aqui, ó, o fundo do short. Vou costurar aqui juntinho, ó. Por isso que você não pode costurar aqui, tá? Porque se você costurar aqui, você perde o fundo da calça, do short. Bom, agora a gente vai fazer o babado do short. Eu dobrei ele aqui assim, olha, no meio, porque eu quero medir quanto tem do finzinho dele até o comecinho, onde você queira o babado. Nesse aqui, que é o que eu fiz para Maricotinha primeiro, eu fiz o babado até mais em cima. O certo mesmo da foto da internet era mais ou menos aqui, no começo da curva. Eu deixei um pouquinho mais de babado. Aí você decide como é que você quer, se quer mais, se quer menos. Aí você vai medir, olha, do comecinho da curva até onde você queira, na altura que você queira o babado, você vem aqui só para ter uma noção, ó, deu 25. Então, eu vou cortar 50 de um lado, sempre vou dobrar. Se eu tenho, se der 30 ou 80, você sempre coloca o dobro. Lembrando que, ó, vamos supor que aqui, deu 25, certo? Para fazer o franzido, eu vou colocar 50, só que é cada lado. Então aqui eu vou precisar de uma tira de 1 metro para fazer 25 centímetros de babado. Eu vou precisar de 1 metro por 5 centímetros de largura. Então eu tenho 1 metro aqui por 5 aqui. Por quê? Por que não 50, né? Tá se perguntando aí. Porque, olha, gente, é 25 de cada lado. Então, para ficar bem franzido aqui, eu vou cortar 50 para cá e 50 para cá. Então, eu venho costurando aqui com babado e vou costurar o babado até aqui. Então, eu preciso que o franzido, o babadinho, seja inteiro. Então, eu peguei 1 metro por 5 centímetros de largura. 2 vezes, um para cada perninha. E aí, para fazer o franzido, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dobrar no meio, tá? Se você quiser, você passa no ferro. Dobra no meio bem certinho e pelo direito mesmo, você vem passando a costura reta, não dá retrocesso, no ponto mais largo da sua máquina, no caso da minha 4,5. Aí você vai passar toda a costura com ponto reto, depois a gente vai puxar o ponto mais largo da máquina, no caso da minha 4,5, tá? E aí eu vou cortar o excesso, deixar rente assim, olha. Tirar o que está dobrado errado, às vezes a gente corta o tecido torto, né? Então eu vou tirando o excesso para deixar bem bonitinho. Se você tiver a tesoura de picote, aí é mais legal você dê o acabamento com ela, porque aí você não precisa nem passar o zigue-zague. Mas se não, você tira, refila, né? E depois passa o ponto zigue-zague. O ruim do ponto zigue-zague nessa etapa é que você tem que ter cuidado para ela não cruzar com a costura reta, porque se isso acontecer você não vai conseguir franzir, tá? Você não vai conseguir puxar a linha, que ela vai prender, a costura vai acabar prendendo. Então eu aconselho, se você tiver aqui a tesourinha de picote, você fazer esse acabamento, pelo menos nessa parte aqui, só com a tesoura, tá? Então, feito todo o acabamento, eu vou puxar, terão 2 linhas aqui, né? Uma vem do carretel, de fora da máquina, e a outra vem da bobina. Então você vai puxar uma delas, ó. Você escolhe a que está mais molinha, e aí você já vai franzindo aqui, tá vendo? Você vai trazendo esse franzido pro fim lá da tira. E aí você vai franzir até medir lá a curva que você quer, a altura que você quer no babado aqui, olha, do short. Então você vem franzindo, até acabar a tira. Depois você distribui pela curva toda. Vamos ver como é que ficou? Bom, agora a gente veio aqui para a máquina, eu já alfinetei, olha, deixa eu mostrar assim de longe, acho que tá melhor para ver. Eu já alfinetei tudo, tá? Tá tudo para cima, lembrando, o babado tá para cima, a pontinha do babado, aqui tá onde a gente fez o acabamento. Eu alfinetei tudo em volta, tá? Olha, aqui aberto, então alfinetei tudo dos 2 lados. Ajustei aqui, olha, a altura do babado, onde eu quero, e vou começar a costurar o babadinho. Vamos lá. Coloquei
ponto na máquina 2,5 e agora a gente vai começar a costurar toda a volta. Bom, a gente já costurou todo o babado, né? Aí eu passei no ferro, ó, vai ficar assim, aí a gente costurou assim, né? Olha, com babado pra cima, a gente passou costura aqui. Aí eu virei e passei no ferro, tá? Ficou assim, né? Aí o que eu vou fazer agora? Já costurar a lateral. Ai, meu pai, assim. Pra costurar a lateral, eu coloquei direito, o avesso, né? Direito com direito. E vamos alfinetar dos lados e passar a costura. Do mesmo jeito, se você tiver tesoura de picote, corta com tesoura de picote e passa a costura reta. Se não, costura reta e zigue-zague, para dar o acabamento. Aí eu alfinetei, a gente vai costurar aqui e aqui. Quando chegar aqui no final, a gente vem e acompanha a curvinha, tá? Você vem aqui e acompanha essa curvinha aqui. Do mesmo jeito aqui do outro lado, você vem e acompanha. Bom, gente, a gente costurei aqui a lateral, eu já costurei a lateral. E eu vou agora passar no ferro para fazer a dobra da bainha. Então eu já fiz aqui um pedacinho, olha. Eu vou dobrar uma vez, toda volta, e depois vou dobrar mais uma vez. Assim. Mais uma vez, deixar bem marcado para fazer a costura. E o que acontece? Se você for botar um elástico mais largo, o ideal era que você prendesse os 4 lados do elástico, que é como seria o correto a fazer. Então, já pegar o elástico, tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer com esse elástico? Eu vou costurar o certo, né? Seria nós prendermos ele em toda a volta. Ai, ficou tudo enrolado aqui. Que coisa. Ó, o certo seria a gente prender ele em toda a volta. Pegar o que a gente vai usar do elástico e costurar aqui. Vou só explicar como é que faz o certo, mas eu não vou fazer. Olha, a gente ia costurar aqui, certo? Cortar e costurar. Então a gente ia ficar com a argolinha. E aí a gente aqui, ó, ia esticar, ia costurar aqui, na frente, atrás e do outro lado, os 4 pontos. E só depois é que a gente ia esticar e costurando em volta. Eu acho muito complicado, principalmente para quem não tem muita habilidade com costura. Eu nunca fiz curso de costura, eu costuro de amostrada que eu sou. Então, eu sei que essa é a maneira certa de prender o elástico, mas eu acho muito difícil de fazer. E para passar para vocês também, acho que fica mais complicado. Então, o certo, o mais prático pra gente seria fazer um tubo mesmo e passar o elástico por dentro do tubo. Eu acho que é a maneira mais simples de colocar um elástico. E como é para criança, para os filhos da gente, então não tem problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcando aqui onde eu quero, né? Vou fazer esse tubo com ferro e depois que tiver todo marcado, a gente vai medir na criança o elástico e vai passar a costura. Bom, ó, eu já passei no ferro, olha aqui, e fiz o tubo, tá? Ixi, aqui deu umas peças. É bom você sempre alfinetar tudo, tá? Então eu já dobrei a primeira parte aqui, dobrei novamente para fazer um tubinho. O que a gente vai fazer? A gente vai costurar toda a volta, só que aqui atrás eu vou deixar 2 dedinhos abertos. Que é justamente a gente vai passar o elástico, fazer a volta, puxar e dar um nozinho e passar na máquina. Bom, a gente já costurou toda a volta. Eu cortei aqui um pedacinho de elástico. Eu vou colocar o elástico mais fino, mas se você quiser pode ser o do mais larguinho, como eu fiz aqui nesse shortinho. Eu coloquei o elástico mais largo. Eu dobrei, a gente passou no ferro, dobrou, fez o tubo, né, o túnelzinho, o acabamento. Aí eu venho aqui com o passador e vou passando o elástico. Aqui tem 50 centímetros. Tá? E aí você vai colocando, como você vai fazer um nozinho, eu vou fazer um nozinho aqui. Aí você vai colocando na criança e vendo até onde você quer. Ó, eu vou segurar aqui as 2 pontinhas, deixa eu tirar o passador. E aqui eu vou limitando até onde eu quero o franzido da peça. Né? E aqui você tem 2 opções, ou você dá o nozinho, ou
você costura na máquina. Bom, a gente já terminou. Eu já costurei, já tirei todo o excesso de linha. E pra ficar bonitinho eu coloquei aqui, olha, a etiqueta, tá? Se você tiver, aí você pode pôr aqui pra ficar bonitinho, né? Fica um charminho a mais. Aí tem aqui, além da etiqueta, eu coloquei aqui, olha, um botãozinho de coração na barrinha, só pra dar um charminho, né? Pra ficar fofinho. Eu agradeço a vocês pelo carinho. Continue mandando e-mail, eu vou adorar receber. E eu vejo vocês na próxima com uma dica bem bacana. Um beijo!